Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje eu vou trazer as minhas leituras do mês de setembro para vocês. Eu li um total de 4 livros. Como eu comentei no livro da minha TBR de Halloween, agora do mês de outubro, eu não tô conseguindo ler muita coisa porque eu tô muito no meu momento vibes concurseira. Inclusive, tem vlogs de estudos aqui no canal para quem quiser assistir esse tipo de conteúdo também. Então, foram só 4 livros, mas foram 4 bons livros com boas notas. E eu vim contar um pouquinho para vocês como foi um pouquinho de cada uma dessas leituras. Das 4, 3 foram em e-book, que eu li pelo Kindle, e um foi um livro físico, tá? Então, os que foram em e-book eu vou deixar a capinha para vocês verem aí no cantinho, tá bom? Então, vamos começar. O primeiro livro lido foi As Heroínas. Foi meu primeiro contato com essa autora e já adianto que eu gostei muito da escrita dela e com certeza eu quero ler outros livros. E o que se trata essa história? A história vai acompanhar a Frances McGrath, que é uma mulher ali no início da sua vida adulta. Ela tem um curso de enfermagem e ela vem de uma família em que o avô dela serviu em guerra, foi do exército. O pai dela tem uma parede de heróis no escritório dele, onde ele coloca lá todos os parentes e tal que foram lutar na guerra. Ela vem de uma família onde isso é muito importante. E aí o irmão dela, o irmão mais velho dela, decide ir para a guerra e ela acaba decidindo ir também depois que ela ouve a frase: mulheres também podem ser heroínas. Então ela decide ir, ela vai ser enfermeira lá na guerra do Vietnã, que é a história que a gente vai acompanhar. Eu, inclusive, eu não tinha muita noção sobre essa guerra e eu descobri vários fatos sobre ela, inclusive com essa história, mesmo sendo uma história de ficção. Chegando lá no Vietnã para ser enfermeira, ela leva um choque muito grande, porque ela ainda é uma enfermeira inexperiente. E lá ela chega no meio do caos e vê coisas horríveis, e o início é muito desesperador, porque uma pessoa sem experiência num lugar tão caótico realmente é muito complicado, mas ela acaba fazendo amizades e essas amizades vão ajudando ela vai adquirindo experiências também, e ao decorrer do tempo ela acaba se tornando uma enfermeira muito, 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 muito boa. E então, ao voltar para casa, depois desse tempo na guerra, ela acaba voltando para um país que, ao invés de receber ela bem, receber bem ela como uma heroína, ela é recebida muito mal. Porque ao voltar para o país está dividido politicamente. E aí tem aqueles que concordam com a guerra, tem aqueles que não concordam. E também tem toda a coisa do governo tá escondendo o que realmente se passa lá. Então, ela é muito, 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 muito mal recebida. Na hora que ela desembarca, sai do avião, começam a gritar pra ela que ela é uma assassina de bebês. E assim, sabe, ela foi uma guerra, cara. Ela não lutou na linha de frente, mas ela salvou vidas de pessoas que estavam lá. Pessoas muito machucadas. E o propósito dela era esse, salvar vidas. E ela chega aqui e começam a chamar ela de assassina de bebês, sabe? Ela realmente não esperava que fosse essa recepção que ela teria. Então, esse retorno dela também é muito complicado. E além dela ser mal recebida no país dela, eles ainda não acreditam que tinha mulheres na guerra, porque no senso comum, é que só tinham homens na guerra. Tipo, como assim mulher? Como assim você foi pra guerra? Não tinha mulher na guerra, sabe? Essa era a mentalidade de todo mundo. Então, as heroínas falam muito, muito, muito sobre perda, muito mesmo sobre perda e sobre as sequelas que uma guerra é capaz de deixar nas pessoas. Então, assim como eu disse, tem muita coisa sobre essa guerra que eu não sabia, eu descobri lendo, como, por exemplo, o fato do governo mascarar a guerra para que as pessoas não soubessem o que estava acontecendo. Eles falavam que, tipo, tá tudo bem, que a guerra tá quase acabando, quando na verdade os jovens eram mandados para lá para morrer dia após dia, e ninguém sabia as condições que eles estavam vivendo, as condições, realmente o que estava acontecendo lá. A mídia e o governo só passava o que eles queriam. Então, eu acho que tudo isso também acabou acarretando a forma como ela foi recebida aqui.
E além dessa questão de depois dela voltar, as pessoas simplesmente não acreditarem que ela estava na guerra, que ela esteve na guerra, primeiro que me indignou a forma como as mulheres eram tratadas lá. No sentido de, assim, elas não tinham absorvente para usar, porque os homens pegavam os absorventes delas e usavam para limpar a arma, sabe? Tipo assim, o descaso era tão grande que chegava nesse nível. Isso pra mim foi o maior exemplo, assim, que eu fiquei, meu Deus, sabe? E aí o desafio não foi só durante a guerra. Quando ela retornou, ela também foi procurar apoio psicológico, porque tinha um centro de apoio psicológico para aqueles que foram para a guerra e precisava tratar, né? Que muita gente chegava, voltava completamente traumatizado. E ela foi para atrás de ajuda psicológica também. E as pessoas simplesmente não acreditavam. Tipo assim, ela falava que que ela foi pra guerra, que ela retornou, que ela precisava de ajuda. Ela ia atrás de ajuda, pedir ajuda. E as pessoas simplesmente não acreditavam. Não acreditavam que ela tinha ido. E quando acreditavam que ela tinha ido, eles ficavam, não, mas isso aqui é ajuda para quem realmente lutou na guerra, sabe? Você não lutou, né? Você não estava ali na linha de frente. Então você não precisa de ajuda, basicamente. E, nossa, isso me revoltava num tanto, porque a gente lê a gente acompanha a personagem, a gente vê como é difícil esse processo de reconhecer que você precisa de ajuda e ir atrás de ajuda, sabe? E aí você chega lá e ainda é recebida dessa forma, tratada dessa forma, realmente pra mim foi algo assim, muito, muito, muito revoltante. Então, esse foi um livro que me tocou muito, que me prendeu muito, que mexeu muito comigo. Inclusive, no final, eu chorei. E isso é muito raro de acontecer. Eu não sou de chorar com livro, com filme, com série, mas esse livro no final me fez chorar, então realmente assim, ele me tocou profundamente e eu dei 4 estrelas para ele. A próxima leitura foi Uma Família Feliz, do Rafael Montes. Essa leitura foi estratégica, eu peguei ela na semana que eu ia para a Bienal do Livro, que inclusive tem vlog da viagem aqui para vocês e também das minhas comprinhas que eu fiz. Vou deixar todos os links aí para vocês. Mas assim, não deu muito certo minha estratégia, porque a leitura me prendeu tanto que eu li ela antes da viagem. Eu queria que fosse minha leitura ao longo da viagem, já que eu tinha conseguido a senha do Rafael Montes, isso mesmo, eu consegui um autógrafo dele lá na Bienal. Então eu queria que fosse a minha leitura durante a viagem, mas acabou que eu terminei antes e a próxima leitura que eu vou contar pra vocês que acabou sendo a minha leitura durante essa viagem. Enfim, falei muito leitura, né? Então, como que é esse livro? Esse foi meu segundo contato com a escrita do Rafael Montes. O primeiro foi Bom Dia, Verônica, que eu também gostei bastante. E esse livro, basicamente, ele começa do fim. O primeiro capítulo dele, na verdade, é o último capítulo. Então a gente sabe... A primeira coisa que a gente lê é o que acontece no final. E a gente fica tipo assim... Como assim isso tá acontecendo? Eu não acho que seja spoiler, porque basicamente... Tipo, eu vou contar aqui pra vocês. Porque basicamente é o primeiro capítulo do livro. Você vai abrir o livro, a primeira coisa que você vai ler vai ser isso. Então eu vou falar aqui, mas caso vocês não queiram saber... eu vou deixar o tempinho aqui na tela para quando vocês podem pular o vídeo, tá bom? Então, no primeiro capítulo do livro, que na verdade é o último, a gente sabe que tem uma mulher enterrando a filha morta dela no quintal de uma casa e a outra filha dela está trancada dentro do quarto. O pai dessas crianças está ligando para ela desesperadamente até que ela pega essa outra filha dela que tá dentro do quarto, coloca ela dentro de um carro, vai para uma rodovia, começa a dirigir loucamente e, propositalmente, ela dá de cara com um caminhão em alta velocidade. Então, assim, eu já comecei o livro pensando, galera, o que deu nessa mulher? Né? E aí no capítulo seguinte a gente vai conhecer a família, que eles são uma família de uma classe média alta no Rio de Janeiro, que mora na Barra da Tijuca, lá no Rio de Janeiro. Teoricamente a família feliz, né, que é o que dá o nome ao livro. E aí a gente tem esse pai, que ele é super bem sucedido na área dele. Ela também tem um negócio próprio. E então assim, teoricamente
a família perfeita. Até que essa mulher engravida, e aí a partir de então a vida dela começa a dar voltas e começa a dar tudo errado. Então basicamente o livro é contando a história de como essa família feliz acabou acontecendo aquilo que a gente leu no primeiro capítulo, que na verdade é o último, né? Enfim. Então, assim, eu gostei muito, muito, muito da leitura. A escrita do Rafael Montes, como sempre, impecável. E eu dei 4,5 estrelas pra ele também. E gostei muito, 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 muito da história. Eu não adivinhei exatamente o final, mas eu tive sabe, eu acho que seja isso, e acabou que era parte disso. O que eu imaginei era parte do que realmente aconteceu. Enfim, gostei muito. E essa foi a minha segunda leitura do mês. O próximo livro lido também foi um thriller, porque eu acho thrillers mais fáceis de ler quando eu tô viajando, sabe? Eu já peguei o embalo, e aí eu não tenho que ficar me concentrando demais, sabe? Pra tentar fluir a leitura, ela simplesmente flui. Então eu decidi pegar outro thriller pra ler. E esse outro foi A Outra, o nome do livro. Aqui acompanhamos a Sadie e o Will Faust. Eles saem da cidade deles, Chicago, se não me engano, na cidade que eles moravam, e vão morar numa outra cidade, numa ilha. E eles vão para casa que era da irmã do Will, que acabou morrendo. E o Will ficou com a casa e também ficou com a guarda da sobrinha dele. E essa sobrinha dele, ela é toda rebelde, que ela tá ali na fase da adolescência ainda. E além de rebelde, ela também é bem sombria. Então já é uma personagem que no início a gente já fica... Um tempinho depois que a família se muda para essa casa, uma vizinha do bairro acaba sendo assassinada dentro da casa dela. E a partir de então, não só toda a vizinhança passa a ter bastante medo, mas a Sadie especialmente acaba ficando com muito, muito receio e acaba se envolvendo e sendo uma pessoa de interesse nesse caso. E essa é um tipo de história que eu acho que é melhor não dar muitos detalhes. Quanto menos detalhes tiver, quanto mais surpresas vocês tiverem quando vocês estão lendo, acho que melhora a experiência de leitura. Mas assim, a resolução eu consegui descobrir um pouquinho antes de realmente desvendarem todo o mistério. Mas mesmo assim não estragou a experiência de forma alguma, eu gostei bastante. E eu achei também uma resolução diferente do que eu tô acostumada a ler em thriller, sabe? Então eu achei bem legal. Então também foi uma leitura super fluida, muito instigante, o que resultou num ótimo livro. Então eu dei 3,5 estrelas para ele. A última leitura do mês foi a minha primeira leitura das comprinhas da Bienal, que foi A Palavra Que Resta. Vou deixar o link das comprinhas da Bienal aqui nos cards e na descrição, tá bom? E nesse livro, basicamente, acompanhamos o Raimundo, que no presente ele já é um senhor de idade, mas a gente acompanha a vida dele desde a sua juventude. Ele, quando bem jovem, ele viveu um romance com outro homem, mas por conta de todos os preconceitos da época, por conta de todos os preconceitos da família dele em relação à homossexualidade dele, ele acabou tendo que interromper esse romance e eles não tiveram mais contato algum. Então ele meio que passou a vida inteira dele meio que preso nisso ainda, nessa coisa que era tão incrível e que ele não pôde viver. E tudo que sobrou dessa relação entre os dois foi uma carta que o Cícero, que é o rapaz por quem ele estava apaixonado, uma carta que o Cícero deixou para ele. Mas o negócio é que o Raimundo é analfabeto, ele não consegue ler, ele não sabe ler, e ele nunca deixou que ninguém lesse essa carta para ele, justamente por ter vergonha que as pessoas soubessem o que os dois viveram, porque ele não sabia o que estava escrito na carta. E aí, hoje, né, no momento presente dessa história, o Raimundo, já um senhor de idade, que ainda não leu essa carta, decide aprender a ler e a escrever. E esse livro é muito triste de ler, porque trata muito sobre a autoaceitação dele com ele mesmo, a aceitação, né, dos outros a respeito dele,
E a gente vê muito, 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 muito preconceito sendo descrito aqui, sabe? De uma forma assim que, como não é o meu local de fala, eu não sei o que é passar por isso, eu não sei o que é passar por essas coisas. Mas lendo, gente, é muito triste, porque assim, é muito fácil de se colocar na pele dele, sabe? Imaginar o que é sofrer tanto preconceito simplesmente por amar outra pessoa. Sabe? Por que isso é tão errado? Um sentimento tão bom, por que é tão errado? É um livro muito, muito bom. Ele é curtinho, eu demorei um pouquinho para ler ele, porque a escrita pode causar certa estranheza no começo, principalmente. Depois você acaba se acostumando e se torna mais fluida. Mas no começo pode ser um pouco mais estranho. Porque aqui tem um fluxo de pensamento muito grande, ele alterna entre presente e passado muito rápido, e aí você tem que estar sempre, assim, atento para entender. No momento que ele tá, às vezes também os diálogos acabam ficando, não sendo tão pontuados assim, sabe? Então acaba ficando uma coisa meio misturada, e aí você tem que realmente ter essa percepção do que é presente, o que é passado, o que é pensamento dele, o que é diálogo de personagem. Enfim, mas é uma estranheza mais no começo mesmo, depois que você pega o jeito, a leitura flui. Eu, particularmente, preferiria que o final fosse diferente. Mas, assim, eu entendo por que teve esse final. Eu preferia que fosse diferente. Mas, enfim, não foi algo que estragou com a minha experiência de leitura. Muito pelo contrário, dei 4 estrelas para ele e gostei bastante. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo das minhas leituras de setembro. Quem quiser assistir o livro da minha TBR de Halloween, agora do mês de outubro, eu deixei o link do vídeo aqui embaixo para vocês. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem me acompanhar em tempo real, eu vou deixar meu arroba do meu Instagram aqui, que eu posto lá todos os dias, posto stories sempre. Então vocês conseguem acompanhar minhas leituras, meus estudos, a minha rotina, tudo em tempo real, tá bom? Não deixem de deixar um like, de comentar, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!